Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, continuando o tema do psiquismo relacionado com as doenças. Então, para iniciar, rogamos o amparo e a proteção da espiritualidade que nos acompanha, que possamos ser intuídos da melhor forma de passar o material. Lembrando que este ano o CEPA elegeu como o ano do Evangelho, o Evangelho, na realidade, é um manual do bem viver. Ele traz uma série de leis universais, enunciados de leis universais, que nos indicam o melhor caminho a ser percorrido para que a gente não sofra, para que a gente tenha vidas cada vez mais tranquilas. Só que a gente não entendeu isso. Então, a gente não botou em prática essas orientações do Evangelho. E com esse estudo aqui, a partir da codificação da doutrina espírita, a gente entendeu melhor isso. Muitas outras religiões também têm esse mesmo entendimento, não é exclusividade do espiritismo. Nós trabalhamos com base na doutrina espírita, que foi o que mais se aproximou do que a gente encontra no psiquismo das pessoas, nos atendimentos. Então, com a ligação do que a gente encontra na prática, com a parte teórica da psicologia, da psiquiatria acadêmica, junto com a codificação espírita, foi o que a gente mais encontrou coerência na relação entre eles. Mas independe da gente viver bem com outras orientações religiosas também. Na realidade, a ideia máter, né, a ideia primordial de todas as grandes religiões é a mesma. Eu já passei aqui outro dia, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui, ó. Não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Isso lá da China, do confucionismo. Então tem todas, no budismo, no hinduísmo, islamismo, sikhismo, jainismo, zoroastrismo, taoísmo, judaísmo, no cristianismo. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E também amar ao próximo como a si mesmo, um belo resumo que Jesus deu desse enunciado dessa lei universal. Então, a ideia básica das grandes religiões é a mesma. O que importa é a gente seguir essa orientação. Não adianta a gente ser um expert, um estudioso disso, mas não botar em prática. Então, esse é o chamado do CEPA para o ano do Evangelho, né? Que a gente comece a botar em prática o conteúdo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo se atém mais às questões morais do Evangelho, não entra nas discussões históricas, e sim no ensinamento moral contido ali. Resumindo, é o amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, não julgar, amar os inimigos. Então, se a gente conseguir botar em prática esses 4 itens aí, a gente não precisa mais se preocupar, mas botar em prática mesmo, não é saber. Além disso, também, uma utilização do Evangelho que a gente pode trazer para o nosso dia a dia é o Evangelho no lar, que a gente pode escolher aí um dia da semana para fazê-los, então de uns 15, 20 minutos ou menos. Cada família faz de acordo conforme fica melhor para cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira folha, tem um pequeno roteiro de como fazer.
Se alguém tiver interesse, é muito bom, ele traz harmonia para casa, para os ocupantes da casa, e é uma boa ferramenta que a gente pode usar, principalmente nesse momento agora que a gente precisa ficar confinado. Então, o tema que a gente vai continuar hoje é a relação do nosso psiquismo com as desarmonias que a gente tem, tanto físicas quanto emocionais, quanto mentais. Então, a gente trouxe aqui uma relação do que a gente atendeu com as causas que a gente encontrou de cada uma dessas dificuldades. Não quer dizer aqui que é isto, sempre a gente orienta para investigar, para tratar, para atender. Porque duas pessoas que passam pelo mesmo trauma vão ter registros diferentes e vão lá na frente ter desarmonias, ou um pode ter desarmonias e outro não, diferentes. Então sempre é importante investigar. Aqui a gente traz como estudo, como informação, para a gente ter uma ideia de como o ser humano funciona. E a partir daí a gente saber também como lidar com a nossa vida, como conduzir melhor a nossa vida. Então a gente parou aqui ficou para a gente iniciar a mágoa. Então, o que são mágoas? O que isso está relacionado com o nosso campo psíquico? Então, mesmo que você encontre razão para ter mágoas hoje em dia, o porquê não alimentar essa mágoa, o porquê o perdoar 70 vezes 7, né? A tudo que você pensa ou tem uma relação emocional, você fica ligado energeticamente com aquilo. Então, se você tiver mágoa de uma pessoa, você está fortalecendo a tua ligação com ela, enquanto que o perdão liberta. Mas é muito difícil perdoar se você não compreende essas leis cósmicas, essas leis universais que regem a nossa caminhada. Porque quando a gente compreende que existe uma lei de causa e efeito, lei de sintonia vibratória, você compreende que aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, não iria conseguir fazer isso se você não tivesse dado brecha para isso, não tivesse algum ponto no teu campo psíquico ou na tua caminhada espiritual que permitisse ele conseguir te ofender. Então, compreendendo isso, a gente não se ofende mais. A gente compreende o outro. O outro está fazendo isso porque eu também devo ter feito algo parecido. A saída para isso é o perdão. Então, ele não está conseguindo fazer isso comigo por acaso. Se conseguiu fazer comigo, é porque eu também tenho alguma participação nisso. Então, essa compreensão faz com que seja mais fácil perdoar. Num casal, por exemplo, um dos dois traiu. Então, se eu compreendo isso, não quer dizer que a pessoa tem que ficar com aquela que traiu, perdeu a confiança, tem uma série de outras situações. Também não estou dizendo que é para separar, nem para ficar nem separar, cada caso é um caso. Né? Mas essa compreensão, se há uma separação, essa separação vai ser saudável, porque a parte traída compreende o que traiu. Ela não carrega mágoa daquilo. Ela compreende que ele já vem lutando contra esse vício, pode ser considerado um vício, né, da traição, contra essa mazela, e tá se esforçando para se libertar dela. Talvez vá mais algumas encarnações para isso, mas ele não iria conseguir me trair se eu também já não tivesse feito isso com ele lá no passado. Então, são muito raros os casos que a pessoa é traída e ela não tem participação nenhuma. Então, mas são casos que a pessoa está madura também. Ela está um pouco mais preparada para isso.
ela veio com essa proposta de tentar fazê-lo conseguir passar por essa aprovação. Então também não se melindra, não se ofende com isso. Então, mesmo que haja separação, há uma separação sadia. Mesmo que continuem juntos, não se cria aquela mágoa. Você compreende o que aconteceu e aceita conviver com aquilo para auxiliar a pessoa a se fortalecer, se a pessoa realmente está querendo mudar, né? Mas, como eu falei antes, cada caso é um caso e cada casal que decida por si mesmo o que vão fazer com isso. O que eu passo aqui é a compreensão do que está por trás de um acontecimento para que seja mais fácil a aceitação dele. Então, voltando à mágoa aqui. Então, é um desgosto, um pesar, amargura ou tristeza guardada por algum motivo. Então, se não for eliminada essa mágoa, poderá gerar sintomas que se transformarão em doenças graves e de difícil diagnóstico e difícil tratamento também, porque se automatiza, é uma doença autoimune, muitas vezes, e condiciona-se como um reflexo, gravando-se nas estruturas perispirituais, no corpo energético. Por isso Jesus sempre recomendou, então, perdoar 70 vezes 7, porque o perdão liberta. Aí eu assisti uma palestra de uma psicóloga, se eu não me engano, e o título da palestra era esse: se você quiser se vingar de alguém, perdoa. Porque daí você deixa ele sozinho, você não está mais ligado a ele energeticamente. Então, o perdão liberta. O que é difícil é a gente conseguir se libertar dos nossos atavismos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, tudo isso a gente veio tratar aqui e estamos bem servidos de situações para trabalhar tudo isso. Problemas com as mãos, dormência ou formigamento. Né? Então, o que pode causar isso? Pode ser acúmulo de energia bioplasmática nas mãos, ou seja, a pessoa veio para trabalhar essa energia, com energia de cura, com outro tipo de mediunidade, ou com reiki. Então, se ela não coloca em uso essa energia que ela se propôs a utilizar, ela vai ter esse problema, desse desconforto nas mãos. E isso mais como um chamado de atenção, né? Olha, algo aí precisa ser revisto, veja o que não está sendo feito e faça algo a respeito. Então, toda desarmonia que acontece com a gente é um chamado de atenção para algo que precisa ser ou revisto, ou ressignificado, ou ser feito. Então, podem ser as mãos frias, ou suadas, ou amortecidas. Né? Então, se alguém tem isso e não tem nenhuma causa física hoje para isso, pode fazer um atendimento de captação para tratar as causas disso lá no passado, se vem de lá, ou observar se ela tem essa energia ectoplásmica nas mãos e colocar isso a serviço como um passista, ou reikiano, ou reikiana. Cada um vai ser atraído vibratoriamente, vai ser atraído para o meio mais propenso a ele utilizar ou botar em uso essa energia. Melindres, então a pessoa melindrosa, aquela que a gente não pode falar nada, que ela já se ressente daquilo. Então, a pessoa que não pode ser chamada a atenção de um ponto, de algo, quando isso é demais, isso pode estar ligado a resquício de vivências de passado, né? Ou recente ou remota, né? Onde a pessoa foi ridicularizada, foi escravizada, humilhada, sem poder reagir. Então fica com essa raiva contida, esse recalque, essa insegurança. Aí, quando alguém nos chama a atenção, tudo isso do inconsciente aflora e aumenta, potencializa essa reação
de melindre fora do normal. Pode ser também uma vivência passada com retardo mental. Então, o espírito não tem retardo mental. O espírito apenas está ligado a um corpo defeituoso. Então, em espírito, ele percebe toda a situação que está acontecendo e se ressente da forma como é tratado pelos outros, né? Como um incapaz, como um inútil, como um estorvo. Então, essas reações emocionais ficam gravadas no psiquismo. E hoje a gente percebe isso para trabalhar. Então, como eu falei antes, tudo é um chamado de atenção para que a gente observe e trate cada um desses aspectos. Nostalgia. Então, essa saudade indefinida, você não sabe de onde vem isso. Saudade de algo, mas você não consegue perceber de onde é. Então, pode ser apego a uma situação ruim ou até mesmo uma situação boa do passado. Principalmente uma situação boa, né? Saudade de tempos iniciáticos ou do plano espiritual, ou enquanto estava na erreticidade e estava numa condição melhor, se preparando para essa existência. Então, quando chega aqui na existência e começa a botar em prática o planejado para a existência, pode refletir essa saudade indefinida de um tempo em que você estava numa condição mais tranquila e agora está tendo que enfrentar problemas ou dificuldades. Também nostalgia pode estar ligada até mesmo a vivências fora desse orbe. Como aqui, pela história da humanidade, não teve muita coisa boa, a gente esteve sempre muito ligado ao egoísmo, ao orgulho, então isso sempre gerou muito sofrimento. Pode ser também uma memória de um degredo de outro planeta. Então, antes de vir para cá, você ainda tem gravado no teu campo mental como era a vida lá. Daí, de repente, você vem para um planeta primitivo comparado àquele lá. Então, isso tudo pode gerar nostalgia, mas como eu falei, cada caso é um caso. Quem tem isso e isso perturba, isso está um pouco além do normal, faça um atendimento para tratar essas causas. Próximo item, obesidade. Então, pode ser mortes por fome, uma vivência de miséria, necessidade de compensação por alguma perda ocorrida no passado, ou nessa vida ou em outra, né? Então, a pessoa quer compensar ou pela comida ou pela bebida. Aqui a gente está falando da obesidade, né? Então, pode ser necessidade de autodefesa contra decadências ou quedas morais. Então, uma pessoa que teve um corpo muito bonito numa existência e se perdeu por conta de ser muito bonita, por exemplo, agora, ou foi violentada sexualmente por ser muito bonita, hoje em dia ela procura deformar o corpo para evitar aquele tipo de sofrimento, que só quem passa consegue entender o que é uma agressão desse tipo. Então gera esse mecanismo de defesa, ela deforma o corpo para não passar mais por aquela situação de sofrimento. Pode ser também a prevenção ou rejeição ao parceiro atual, digamos, ela está casada com ele porque foi atraída, se programou para estar com esse parceiro hoje. Mas no passado esses dois têm muitas divergências, atritos que precisam ser ressignificados. Então, essas divergências ainda estão, essas memórias ligadas a essas vidas passadas estão afloradas no psiquismo e elas estão vivas, estão vibrando ali. E gera na pessoa hoje essa necessidade de se proteger do outro. Então, inconscientemente, ela acaba exagerando na comida para ir deformando o corpo, como mecanismo de defesa. Então, a obesidade pode ter várias causas aí, mas o trabalho psíquico ajuda muito
na pessoa conseguir mudar seus hábitos alimentares. Então, se for no caso, por exemplo, de uma morte por fome ou vivência em miséria, a pessoa, essa vida lá do passado, essa memória está vibrando no inconsciente. Então, eu aqui na ponta encarnada sinto a vibração de fome que vem do inconsciente. Então, eu me alimento. Mas quem está preso lá no inconsciente, nessa memória, nessa fixação mental de fome, não percebe, não recebe a saciedade de volta. Porque ela está presa num circuito fechado, num monoideísmo. Ela está presa naquela situação da fome. Então, após eu me alimentar, eu sinto a necessidade de comer de novo. Porque essa memória de passado fica vibrando constantemente a fome. Então, se eu não me atentar a isso, se eu não perceber que é isso, é difícil eu conseguir resolver essa situação. Fica aquelas pessoas que ficam no efeito sanfona, né? Fazem uma dieta, conseguem emagrecer, aí quando chegaram no seu objetivo, quando vêm, já estão de novo acima do peso, porque a causa está lá ainda. Então, se você trata essa causa, fica mais fácil para a pessoa com uma reeducação alimentar conseguir manter essa reeducação. Próximo item, orgulho. Esse quase ninguém tem, mas vamos falar aqui já que ele está na lista, né? Brincadeiras à parte, o orgulho e o egoísmo são as principais características da humanidade terrena. Foi o que causou a gente ser expatriado de outros orbes. Então a maioria da humanidade está muito fortemente ligada ao orgulho e ao egoísmo. O Marlon Reikdown, palestrante, psicólogo, ele fala o seguinte, que tem dois tipos de pessoas na Terra. As que são orgulhosas e as que não sabem que são. Então já explica aí o motivo da maioria da população terrena estar muito fortemente ligada ao orgulho. Então é uma altivez exagerada, conceito exagerado de si próprio, demasiado amor próprio, soberba, apego a existências passadas onde a criatura foi muito rica, importante, prestigiada, ou famosa por alguma razão. Então, tudo isso fica vibrando e faz a pessoa ter o nariz empinado, esperar que todo mundo esteja num tapete vermelho para ela passar. E só que somos 7 bilhões de orgulhosos esperando que os outros 7 bilhões estejam num tapete vermelho. Aí não dá certo, né? Então, somos atraídos por afinidade para que a gente mesmo se conserte. Então, o orgulho está ligado a muitas e muitas situações de passado. Então, trabalhando esse autoconhecimento, essa reforma íntima, vai auxiliando a gente a lidar com ele. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui no chat. Walter, depois de anos de terapia eu fiquei um pouco mais egoísta, ou seja, comecei a pensar mais em mim, pois a terapeuta até comentou que é normal ficar assim depois de anos de terapia. É algo errado, então? Então, o que é egoísta vamos mudar o termo aqui, é uma egotite, é uma inflamação do ego. Então, o egoísmo é uma inflamação do ego. Ele está além do normal. Então, toda vez que o ego se sobrepõe ao self, é uma patologia. É algo que prejudica o nosso crescimento. Mas tem que definir aí se isso é egoísmo ou não, se isso é amor próprio, se você está se valorizando,
Uma pessoa que antes fazia tudo para todo mundo e não pensava em si mesma, não se cuidava, não se valorizava, de repente começa a se valorizar, não é egoísmo. Ela está colocando os pingos nos is. Não está sendo escrava nem boba de ninguém. Não está se deixando mais controlar. Então você tem que observar qual foi essa mudança. E de repente não chamar isso de egoísmo, se não for realmente egoísmo. O egoísmo é aquele que pensa em si mesmo, não importando se isso vá prejudicar os outros. Uma pessoa que está melhorando o seu amor próprio, ela está se valorizando, mas não prejudicando ninguém. Mesmo que quem está do outro lado acha que está sendo prejudicado, porque ele não tem mais aquelas comunidades, não tem mais um escravo ali do lado, uma escrava do lado, fazendo as vontades, né? Então tem que ser muito bem observado o que é essa mudança. Mas muitas mudanças realmente são necessárias, porque a gente, via de regra, vive no inconsciente, a gente vive com o piloto automático ligado. A proposta desse estudo do Vida Consciente é justamente isso, a gente desligar o piloto automático e começar a assumir o controle da nossa vida. Mesmo que para isso pessoas sofram, ou seja, deixam de ter benefícios, deixam de ter comodidades, para que a gente cumpra o que se comprometeu aqui. Por exemplo, uma mãe que fica tentando controlar a vida do filho depois dos 25 anos, controlando onde está, com quem deve ficar ou não, e isso é algo patológico. Então, ela está indo além da função dela de mãe, de educadora, de preparar ele para a vida. Então, você tem que observar o que você está fazendo, se condiz com a proposta nossa de seres multimilenares, de espíritos com uma bagagem evolutiva, que a gente está aqui para aprender, que a gente está aqui para se respeitar, que o filho não é uma produção nossa, não fomos nós que o criamos, a gente apenas forneceu um corpo e preparou-o para uma nova existência, que ele tem as suas verdades, os seus anseios, a sua proposta de aprendizado. Então, uma concepção, uma ideia diferente do que é a vida. E isso evita muitas dificuldades, evita você se magoar, você se ofender, você compreende que o outro é diferente, que ele não está fazendo isso para te atingir, para te incomodar, ele faz isso porque ele acha que isso é o certo a ser feito, mesmo que você saiba que não é. Ele ainda não sabe. E fazendo isso, ele, por ele mesmo, vai aprender que não é desse jeito que funciona. Mas isso não se pode transmitir por osmose, nem por palavras. Se fosse assim, o mundo seria perfeito, né? Tá? Então, cada um precisa do seu aprendizado pelas suas experiências de vida. E a gente não pode tirar as experiências dos outros. Então, o diferente não é errado, só é diferente. É o aprendizado do outro. Então, eu não preciso me ofender, me magoar, me melindrar. Eu simplesmente compreendo que o outro é assim. E quando alguém faz algo para mim, eu tenho compaixão do outro. Faço uma prece pelo outro para que ele encontre uma solução para aquilo, um caminho, uma explicação. Jesus é o exemplo mais claro disso, né? Ele veio aqui na Terra, a gente fez o que fez com ele, crucificou, acusou com falsas acusações, né? E ele não se importou com isso, ele compreendia o que a gente era, ele compreendia o nosso estado evolutivo e nos deu o exemplo de como agir nessas situações. Por isso que a gente falou antes, né? O Evangelho é o manual do bem viver. Se a gente seguir ele, não precisamos nos preocupar muito, mas seguir mesmo, né? Não só decorar, é botar na prática. Tem mais umas colocações aqui.
Isso, a terapia sempre ajuda, né? Porque a gente olha para a gente mesmo, né? Então, o olhar para dentro, é voltar o olhar para nós mesmos. Esse é o início do autoconhecimento, da reforma íntima. Eu só vou reformar aquilo que eu reconheço. Então, eu só vou reconhecer algo em mim se eu me observar. Se observar as minhas reações com as outras pessoas, se observar os meus hábitos, os meus vícios. Então, eu tenho que me observar como se eu estivesse observando o vizinho, né, para tentar falar mal dele. Então, se eu voltar esse olhar para mim, o que eu faço para os outros voltar para mim, fica mais fácil de eu me autoconhecer. E eu preciso me autoconhecer para saber o que tratar. Porque se eu não souber o que eu tenho de dificuldades, eu vou tratar o quê? Né? Então, essa é a proposta do autoconhecimento, da reforma íntima. E quanto mais a gente vai procurando, mais vai aparecendo. Parece que é desanimador, mas não, é muito bom, porque quanto mais você trata, mais você tá preparado para receber novas provações ou novas situações que te fazem ressignificar o que a gente deturpou lá no passado. Cada situação dessa é uma oportunidade, como se a gente pudesse voltar no tempo e refazer algo que foi feito equivocadamente. A providência divina sempre nos dá novas chances, a gente que não percebe que é uma nova chance quando a gente ganha de novo um corpo, uma nova família, quando a gente pode devolver a vida para um filho, quando a gente pode auxiliar alguém. Então, são situações onde a gente está tendo uma nova oportunidade de fazer algo que a gente não fez no passado. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente botar em prática aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente sabe que deve ser feito. E Paulo de Tarso alertou isso lá no Evangelho há praticamente 2000 anos atrás. Né? O que sei que devo fazer, não consigo. E o que sei que não devo fazer, acabo fazendo. Então é esse ponto que a gente está agora. Paulo já estava nesse ponto lá há 2000 anos, a gente só agora está tomando consciência disso. Né? Então essa força, essa inércia que vem do inconsciente, de tudo que a gente fez, então agora eu já sei como funciona, mas é difícil botar em prática, porque pesa todo esse automatismo de passado, tudo que eu fiz nas minhas vidas anteriores tendem a fazer com que eu continue, ou influenciam para que eu continue fazendo da mesma forma. E agora a gente precisa botar o pé no freio e assumir o controle da nossa vida, não deixar mais no piloto automático, não reagir mais, responder a cada situação. Mesmo que a gente não consiga responder a todas, mas a gente vai se observando e começando, conseguindo numa situação aqui, na outra lá. Eu consegui me observar muito bem nisso na questão do trânsito. Como eu reagir com cada situação. E aos poucos foi difícil, mas aos poucos eu consegui ir mudando. Não estou nem um santo, não. Mas não me estresso mais quase nada lá no trânsito. Dificilmente eu perco o controle, eu perco a paz, a minha paz. Né? A minha paz agora está mais cara, não é qualquer um que vem e leva ela embora. Então a gente vai compreendendo melhor o funcionamento do ser humano e isso a gente leva para os outros campos também da nossa vida, não só para o trânsito. Então o nosso tempo está findando, a gente dá continuidade nesses tópicos na próxima semana. Então, encerrando o estudo de hoje com um passe à distância, pedindo auxílio tanto à espiritualidade quanto para os trabalhadores do CEPA ligados aos passes. É importante também que a gente esteja numa posição receptiva. Essa energia desconhece barreiras de distância, ela pode ser projetada à distância, mas precisa que a gente esteja receptivo a ela. Então,
Então, sentindo essa onda de energia descendo por todo o corpo, drenando qualquer energia densa ou estagnada que esteja prejudicando o nosso funcionamento saudável, ativando a nossa imunidade, todo o nosso sistema de defesa, todos os sistemas do nosso corpo funcionando de forma saudável e harmônica, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, inibindo, restringindo grupos de células em desarmonia. O nosso pensamento irradia continuamente vibrações sobre todo o nosso corpo, então que consigamos durante essa semana ou apenas por hoje e todo dia que a gente consiga repetir isso, apenas por hoje vou cuidar dos meus pensamentos, vou cuidar do meu corpo, que é um instrumento precioso, é um templo que a gente recebeu para exercitar um aprendizado, que consigamos mantê-lo de forma saudável durante todo o tempo que necessitarmos ficar aqui, sentindo essa energia se expandindo para toda a residência, para as pessoas que convivem conosco, para o nosso local de trabalho, os companheiros de trabalho. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que possamos ser durante essa semana a mudança que a gente quer no mundo, que a gente exige dos outros, que ela parta de cada um de nós, que possamos ser fontes de energias, de harmonia, de compreensão, de tolerância, de cooperação por onde a gente passar. Que assim seja. Uma boa noite a todos.